Amém. Na palavra de Deus, toda vez que é mencionada a soberania de Deus, uma grande doxologia surge. Não é isso? Porque o Espírito Santo exalta as belezas infinitas de Deus e a sua soberania é uma desses brilhos infinitos de Deus, que todo verdadeiro coração regenerado, ao contemplar essa beleza infinita, flui a adoração. É assim que Paulo ele fala da soberania, da sabedoria infinita de Deus, que em sua soberania fez todas as coisas, pela sua mente infinita, e ele começa a cantar, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria. Mas você vê que o coração natural do homem não tem apreço por nenhuma das belezas assim de Deus. Então há pessoas que a única coisa que elas têm com a soberania de Deus é dificuldades. Em vez de surgir uma grande alegria, grande deleite, grande paz, grande descanso, tudo que surge são dificuldades e dificuldades, e às vezes é fundamental você crescer no seu conhecimento, mas a nossa busca por conhecimento de Deus é para adorar o mais, não porque nós, de alguma maneira, em nossos corações, não nos deleitamos na verdade de Deus. Essa semana alguém estava me falando sobre se havia alguma incompatibilidade entre o fato de Deus soberanamente fazer sempre o que Ele quer, ou seja, não haver nada que obrigue Deus, ou que constrange a Deus a fazer algo. E, por exemplo, alguns textos como Ezequiel, que diz que Deus não se deleita na morte do ímpio. Não há nenhum problema entre essas duas afirmações juntas, mas a pessoa não conseguia conciliá-las. Veja, todas as vezes que eu prego, todas as vezes que eu escrevo um artigo, todas as vezes que eu edito um vídeo, o desejo do meu coração é único. Eu nunca estou pensando com categorias do humanismo secular, que é totalmente anti-Deus. Sempre que eu estou pregando, escrevendo, editando, gravando, o anseio meu é que todo o povo de Deus seja capaz de dizer assim, junto com Davi: meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, eu mantenho o Senhor sempre diante de mim, meu coração diz a Ti, Senhor, Tua face, Senhor, eu busco, não escondas de mim o Teu rosto, como está no Salmo 25, 15, 16, 8 e 27, 8 e 9, nada que eu faço pode ser ajudado pelo humanismo secular. Você vê nada, não é? Totalmente incompatível, porque todo o meu desejo é que as pessoas possam dizer essas coisas: meus olhos agora estão voltados para Deus, a sua glória, a sua soberania, a sua beleza, como Ele salva, como Ele dá paz, como Ele dá alegria, como Ele é a razão pela qual nossos corações foram feitos. Nós fomos feitos para Ele, para glorificá-lo e para gozá-lo para sempre. Então nada do que eu faço pode ser ajudado pelo humanismo secular, em todas as suas vertentes, porque eu anseio que as pessoas busquem Deus, como o anseio. Eu quero que no coração de cada pessoa que ouve, haja o anseio que houve no coração de Moisés, quando Moisés diz em Êxodo 33, 18, Senhor, mostre-me a Tua glória. Eu não quero que no final de algo que eu tenha pregado, o ser humano esteja pensando nele, nas capacidades dele, em como o humanismo e a mente humana pode ajudá-lo. Eu quero que ele esteja maravilhado com Deus, de tal maneira que tudo que ele queira no final é dizer: Senhor, mostre-me a Tua glória, como Moisés. E depois de ver a glória de Deus diariamente, porque a Bíblia diz que isso é o que o coração regenerado faz, ele contempla diariamente a glória de Deus na face de Cristo. Ele desça, como Moisés descia do monte, ou nós, no caso, saia das nossas casas para um mundo sombrio,
um mundo desesperado, um mundo sem paz, que a gente saia de casa como filhos de Deus, com nossos rostos brilhando, porque eles viram a majestade, porque nós vimos a majestade de Deus, como está em Êxodo 34, 29, Moisés, quando via a majestade de Deus, ele descia para um deserto abrasador, cheio de morte, e enfim, mas ele descia com o seu rosto brilhando. O propósito é que, por exemplo, nesta manhã, ou a cada dia, ou a cada sermão, a cada coisa que eu escrever, e cada vídeo que eu gravar, as pessoas se enchem de um desejo: eu quero ver a tua glória, e que depois disso, todo o tempo, eles saiam com o rosto brilhando para esse mundo sombrio, em vez de sair com o rosto tão obscurecido pelos problemas do deserto, pela falta de paz que o mundo tem. Eles saiam com o rosto brilhando, irradiando essa beleza. Então nós sabemos que no centro de tudo, do propósito eterno de Deus, está o prazer infinito que o Deus Pai tem em seu Filho. Então esse é nosso assunto básico, e a lição mais importante a ser aprendida da verdade que o coração do Pai eternamente tem um prazer infinito em seu próprio Filho, é que Deus sempre foi um Deus totalmente feliz e autossuficiente. Então, desde toda a eternidade, mesmo antes que houvesse seres humanos, anjos, na verdade, antes que houvesse um universo físico, Deus estava infinitamente feliz e se deleitando no seu Filho amado. Ele estava expressando aquela mesma coisa que ele disse: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então, Deus nunca foi Deus Pai, não é? Nunca foi solitário, ele sempre se regozijou com satisfação transbordante na glória e na parceria do seu Filho no Espírito Santo, eternamente. Esse é o nosso Deus. O Filho de Deus sempre foi o cenário da excelência de Deus. Não é que em algum momento Jesus passou a ser a imagem do Pai. Eternamente ele foi essa expressão de quem Deus Pai é, de modo que durante toda a eternidade, ao olhar para o seu Filho e se alegrar, o Deus Pai estava se deleitando com sua própria beleza, expressa perfeitamente em seu Filho. Deus contemplou em Cristo continuamente, com satisfação indescritível, a magnífica imagem das suas próprias perfeições. E uma segunda coisa que a gente aprende com esse deleite final do Pai no Filho, através do Espírito, é que Deus não é obrigado por nenhuma deficiência, falta de amor, falta de deleite, falta de felicidade, falta de completude eterna a fazer qualquer coisa. Deus não tem necessidade de fazer nada, e Ele não faz nada por necessidade. Agora, se Deus é eternamente feliz, completo, pleno em seu Filho amado, não Ele nunca faria algo por precisar ou por deficiência. Ele nunca também pode ser forçado a fazer algo que ele não quer fazer, porque nós, criaturas do tempo, e por sermos criaturas do tempo, somos obrigados, não só por causa do pecado, não, por sermos criaturas, não é? Nós e todas as criaturas, mesmo os anjos e querubins e serafins, somos um feixe de necessidades de coisas externas a nós. Agora, se Deus estivesse infeliz de alguma forma e ele fosse deficiente, ele poderia de fato ser forçado a fazer o que ele não quer, a fim de compensar as deficiências internas que ele tivesse, a fim de compensar a deficiência. E isso distingue Deus de todos nós. Que nós tenhamos uma visão gloriosa e grandiosa de Deus, porque nós temos um imenso vazio interior, que anseia por satisfação, de poder, de pessoas, de prazeres e de glória fora de nós. É a essência nossa como criaturas. Anseios e desejos
são coisas da natureza, são coisas da criação, são coisas de tudo que não é Deus. Nós nascemos deficientes. Mesmo antes de pecar, nós como criaturas tínhamos deficiências, ou necessidades, ou insatisfações que precisavam ser satisfeitas. Antes de pecar, todas elas eram perfeitamente satisfeitas, mas elas estavam lá. Então nós chegamos ao mundo, olha para nós agora, nós chegamos ao mundo sem saber quase nada. Nós chegamos ao mundo muito deficientes. Mesmo Adão tinha profundas deficiências, que não eram imperfeições, são simplesmente aquilo que é natural à criatura. Por exemplo, Adão tinha grandes deficiências de conhecimento, ele tinha uma eternidade inteira para aprender coisas, porque ele não nasceu conhecendo todas as coisas. Então nós chegamos ao mundo sem saber quase nada, e temos que passar anos e anos agora indo a aulas e aprendendo na escola, e a fim de quê? De preencher nosso vazio de sabedoria e conhecimento. Quando Paulo diz a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, você vê, Deus tem toda a sabedoria e todo o conhecimento sem nunca ter tido falta dessas coisas, mas nós nascemos totalmente desprovidos de conhecimento e sabedoria. A gente tem que ter escola, a gente tem que aprender, a fim de preencher um pouco desse vazio de ignorância, e de certa forma, nós nunca vamos completar isso, nós vamos continuar conhecendo, e mais, mesmo durante toda a eternidade, conhecendo. Cada vez que você conhece, você está enchendo um pouco essa sua necessidade. Então, pais, professores dizem para nós, para a gente fazer aquilo que a gente não gosta. A maior parte das pessoas, elas não gostam de grande parte daquilo que os pais e os professores mandam elas fazerem. Porque nós precisamos fazer essas coisas mesmo sem gostar, porque nós precisamos superar alguma fraqueza em nós. Há uma fraqueza de conhecimento, há uma fraqueza de habilidades, há uma fraqueza física. Nós temos que injetar nessa fraqueza conhecimentos, práticas, para atenuar. Então, aumentar o nosso conhecimento, ou nós precisamos fortalecer nossos corpos. Mas você vê que a gente está sempre fazendo coisas por deficiência. Precisamos fazer exercício para os nossos corpos melhorarem mais, para o nosso tônus muscular se desenvolver, enfim, nós precisamos refinar nossas maneiras, nós precisamos aprimorar nosso intelecto. Então nós lemos, estudamos outra língua, estudamos toda sorte de coisas, mas isso não tem nada a ver com Deus. Você vê, isso tem a ver com a criatura. Mesmo a Bíblia diz que os anjos, eles anelam a aprender o que Deus está fazendo através da igreja. Eles anelam para conhecer o Evangelho, está vendo? Há uma ignorância neles, que não tem nada a ver com o pecado, que eles precisam preencher. O conhecimento de Deus é muito mais revelado no que Ele faz na igreja, e os anjos, como têm esse coração santo, que querem conhecer mais Deus, estão focados nisso. Mas Deus não precisa de educação. Os anjos, mesmo no céu, precisam de educação. A gente não precisa nem dizer, precisamos de educação espiritual contínua e precisamos de educação nas coisas comuns do mundo natural. Ninguém pode oferecer então nada a Deus que não veio de Deus. Romanos 11, 34 e 35, então diz: pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu um presente para que ele pudesse retribuir? Pois dele, através dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória eternamente, amém. Portanto, ninguém pode subornar Deus. A ideia, isso infelizmente no meio cristão também tem, de você pode fazer alguma coisa, orar um pouco mais, fazer algo um pouco mais, de tal maneira que você suborne Deus, ou seja, você preencha uma necessidade de Deus para que Deus então retribua. É uma visão totalmente baixa, mundana, de Deus, que está falando sobre um Deus que é um ídolo e não um Deus verdadeiro. Tudo que você, ou eu, ou alguém, em qualquer circunstância, oferece a Deus,
é apenas um reflexo do que Ele nos deu. Nós existimos, respiramos, nos movemos nele, Ele faz cada processo em nossos corpos funcionar, Ele faz nossas almas imortais, Ele que dá a vida, e a fonte de todas as coisas não pode ser enriquecida pelo serviço, quer o serviço angelical, quer o serviço humano. Se Ele é a fonte de tudo, tudo saiu dele. Então quem vai dar alguma coisa a Ele que não tenha saído das próprias mãos dele? Então a Bíblia diz em Atos 17, 25, Ele não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele próprio dá a todos os homens vida, respiração, e para não ficar fazendo uma lista sem fim, Paulo diz, e tudo mais, tudo, a nossa capacidade cognitiva, a nossa racionalidade, tudo mais. Se alguém oferece algo a Deus e pretende oferecê-lo corretamente, e nós pretendemos oferecer algo a Deus, como nós oferecemos adoração hoje, como colocamos diante dele nosso tempo e nossos recursos financeiros, se alguém pretende oferecer alguma coisa a Deus, deve fazer isso apenas como Davi fez. Por exemplo, em 1 Crônicas 29, 14, conforme 1 Coríntios 4, 7, Davi diz assim, quem sou eu e quem é o meu povo para que possamos oferecer e te dar voluntariamente? Pois todas as coisas vêm de ti, e nós damos apenas o que vem das tuas mãos. Eles tinham levantado uma quantidade enorme de recursos para a construção do templo, e ele estava dizendo, Davi, quem somos nós para te dar alguma coisa? Todos esses recursos que estamos te dando, apenas estamos dando aquilo que veio das tuas mãos, não estamos te dando nada que tu não tivesse dado a nós. É isso que Paulo está dizendo, que em primeiro deu a ele. Em outras palavras, tudo o que incluindo a capacidade de oferecer com alegria, como Paulo diz, Deus ama quem dá com alegria, todas essas coisas, tanto o que eu dou, quanto a capacidade de ter alegria em fazer isso, veio da mão de Deus. Não é só o que eu estou dando veio da mão de Deus, mas a capacidade de ter um coração que se alegra também veio de Deus. Tudo veio de Deus. Nenhuma dessas coisas deixa Deus endividado, porque Deus é todo suficiente e feliz. Então a imagem que tem que vir para nós dessa grandiosidade de Deus é que um cristão não pode viver sem isso. Não pode ter uma vida que honra a Deus sem estar com a alma cheia dessa verdade. Então, quando eu penso nisso, eu não estou pensando em debates teológicos na internet ou na academia. Não, eu estou pensando em como essas grandes verdades foram mandadas por Paulo, por exemplo, para igrejas onde grande parte das pessoas eram iletradas, eram escravas, mas o que eles precisavam era dessas grandes verdades. Ou então a imagem que vem à mente quando pensamos nessa grande verdade, nessas grandes verdades a respeito de Deus, não são palestras e debates acadêmicos, ou mesmo eu aqui, onde prego semana após semana. A imagem, por exemplo, que me vem é uma clareira na floresta de Nova Jersey, e no ano de 1745, perto de uma vila chamada Crosswicksung, David Brainerd, que é um dos maiores missionários da história e inspirou toda a vida missionária depois dele, ele nasceu em 1718 e morreu em 1747, nós só conhecemos ele por causa de Jonathan Edwards, que depois da morte de David Brainerd, publicou o diário de David Brainerd, e nesse ano de 1745, David Brainerd estava com 27 anos, e ele era um missionário para um povo indígena, e nessa época, com 27 anos, ele estava tossindo constantemente sangue, porque ele era tuberculoso, a doença que vai matar ele 3 anos depois, 2 anos depois disso aqui, em 1747, isso aqui em 1740,
48, ele vai viver só mais 2 anos, ele vai morrer com 29 anos de idade, e ele está pregando numa floresta para índios, não é? Que ele evangelizou e que houve um chamado eficaz ali entre esses indígenas, e ele está pregando para 130 índios, e ele diz que Deus chamou esses indígenas das trevas para a sua maravilhosa luz. O que esses indígenas deviam aprender? Sobre a grandiosidade de Deus. Em vez de ser igual hoje, em que as pessoas acham que cristãos, grande parte deles não devem diariamente, continuamente, em todo culto, ouvir sobre essas grandes doutrinas. As pessoas sempre tentam relativizar essas grandes doutrinas como se elas não fossem fundamentais. É como se Deus não fosse fundamental, e sim o homem. Mas, segundo o próprio testemunho David Brainerd, lá, não é, em 1747, nessa clareira com os índios, na floresta, a mensagem dele era sobre a suficiência e a felicidade eterna de Deus. Quantas mensagens sobre a suficiência e a felicidade eterna de Deus vão ser pregadas num domingo como hoje para a igreja, ou foram nos últimos anos? Quase nada. Agora, pensem na audiência de David Brainerd. Ele está na floresta com índios que tinham uma língua que não tinha em seu vocabulário grande parte das palavras que falam sobre o que nós poderíamos usar para falar sobre a suficiência, soberania, felicidade eterna de Deus em Cristo. E David Brainerd diz assim: por que ele estava pregando a respeito disso, ensinando aos índios pré-literados, no meio da floresta? Ele diz: é necessário, em primeiro lugar, ensiná-los que Deus é o Deus eterno, o Deus da eternidade, e portanto distinto de todas as criaturas. Embora seja muito difícil comunicar algo dessa natureza a eles não têm termos em seu idioma para significar uma eternidade passada. Isso é a eternidade passada de Deus. A suficiência divina toda também deve ser necessariamente mencionada, a fim e para impedir que eles imaginem que Deus estava infeliz enquanto estava sozinho antes da formação das suas criaturas, para que eles nunca tenham uma visão de que Deus necessite de alguma coisa a partir deles, mas que Deus é uma fonte e de que eles são um feixe de necessidades que são satisfeitas em Deus. Você vê, David Brainerd quer levar esses índios a uma visão gloriosa de Deus, da felicidade eterna de Deus em Jesus Cristo, de como Deus não precisa de nada fora dele. Você vê, hoje há pouco esforço às vezes nos pregadores para levar a igreja a uma visão grandiosa de Deus. Mas quando você está cheio de uma visão grandiosa de Deus, mesmo para aqueles índios, alguém podia dizer: não é melhor você falar algo sobre mais simples, algo mais prático? Isso é prático. Prático é conhecer Deus como Deus se revelou, e ver como Ele não tem nenhuma necessidade dos seres humanos, e como o ser humano é um feixe de necessidades que só podem ser satisfeitos em Deus, na paz de Deus, na alegria de Deus, na suficiência de Deus, na glória de Deus, em Cristo. Então, por sozinho, David Brainerd não quer dizer que Deus não tinha comunhão, não é? Porque ele está falando sobre Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, antes da criação. Ele quer dizer que não havia criaturas para Deus se relacionar. É isso que ele estava pregando naquele dia, na clareira da floresta de New Jersey, em 1747, tuberculoso. Alguém pode dizer: alguém tuberculoso, há 2 anos de morrer com 29 anos, o que adianta estar na clareira de uma floresta falando com 130 índios sobre essa felicidade eterna do Pai no Filho? Porque essa é a verdade. E é isso que nos leva à transformação, ao deleite. David Brainerd acreditava com todo o coração que essas eram as boas notícias do Evangelho: um Deus soberano, um Deus que não necessita de nada, um Deus eternamente feliz em seu Filho, um Deus que só pode transbordar, não pode receber. E não era para ser mantido longe do cristão mais simples,
Aqueles índios não falavam a língua nos quais podiam ter acesso a determinadas coisas, mas então aquele homem levaria para eles, tentando criar um vocabulário que a língua deles não tinha, para que eles compreendessem Deus. Quando minha mente se volta desse pensamento em que todos nós podemos viajar com a nossa imaginação lá para no meio da floresta, em 1745, eu sou encorajado, cada vez que eu vou pregar, a pressionar sobre Deus, e levar as mentes realmente a dizer, como Davi ou como Moisés, mostre-me a sua glória, e desprezar totalmente o humanismo secular, porque ele é totalmente o oposto, leva as pessoas para outro lugar. Deus faz o que faz, sempre sem nenhum constrangimento externo, como se tivesse preso a alguma situação não planejada, ou alguma obrigação que você sinta que você tem que fazer. Pelo contrário, porque ele é completo e exuberantemente, infinitamente feliz. Era sobre isso que John Tyson estava falando com os índios. Ele transborda de satisfação na comunhão da Trindade em tudo que existe. Todo o seu plano eterno é um transbordamento da sua felicidade plena. Ele não tem nada para receber, né? Ele transborda, e suas ações são o transbordante, o fluxo da sua alegria infinita. E é isso que significa quando as Escrituras dizem que Deus age de acordo com a sua vontade. Por exemplo, Efésios 1:5, 11, ele age de acordo com o seu beneplácito, de acordo com o seu prazer. Ele nunca age de nenhuma maneira que não seja porque ele quer agir, porque aquilo é do seu agrado. Ele não é como nós, que tem que fazer coisas que talvez não seja do nosso agrado, mas nós necessitamos. Hoje você pode ter acordado de manhã e não queria fazer nada para comer, mas você tem fome, você precisa. Então você é obrigado a fazer coisas na vida em que nem sempre é o seu prazer máximo, mas você é obrigado a fazer, porque você é um feixe de necessidades. Mas Deus não tem necessidades. Deus nunca é obrigado a fazer nada, a não ser aquilo que Ele tem um deleite supremo. Então Deus tem um deleite supremo em tudo que faz, porque Deus não tem necessidade. Significa que nada fora do prazer de Deus, e o prazer dele sempre é em si mesmo, ou seja, as suas perfeições em seu Filho, o seu Filho no Pai, no Espírito. Nada nunca restringiu Deus, constrangeu Deus, obrigou Deus. Tudo que Deus faz é o que Ele quer. Isso nos leva a ver como Deus age, sempre impulsionado por essa alegria. Se Deus não está sob nenhuma restrição de forças externas, como nós estamos e todas as criaturas estão, a agir de maneira contrária ao seu prazer máximo, então Ele apenas age por transbordamento de alegria, já que não há nenhuma necessidade de agir. Ele só age porque Ele quer transbordar a alegria infinita que Ele tem. E por isso Deus tem um deleite naquilo que Ele faz, um deleite eterno, um deleite perfeito, porque Ele não estava sob nenhuma obrigação a fazer nada. Então, no Salmo 135, começa dizendo: louvado seja o Senhor, louvai o nome do Senhor. O Senhor aqui é Yahvé, né? Eu sou. Louvai, servos do Senhor. Então, no versículo 3, o salmista começa a nos dar razões. Nós nunca louvamos a Deus de uma maneira irracional, né? Sempre que nós somos chamados a louvar a Deus, nós, homens, anjos, nós temos as razões. Uma flor louva a Deus e glorifica a Deus só sendo flor, mas nós somos dotados de uma mente para vermos as razões pelas quais. Então o Salmo começa chamando para louvar, mas depois ele começa a dar razões. E, por exemplo, no versículo 13 ele diz: porque Deus é bom e misericordioso. No versículo 4, porque Ele escolheu Jacó para si, Ele elegeu Jacó.
E no versículo 5, porque ele é grande acima de todos os deuses. Então no verso 6 ele lista as razões para o clímax do louvor, com a grande afirmação: tudo o que agrada ao Senhor ele fez no céu e na terra, nos mares e em todas as profundezas. Ou seja, Deus só fez o que lhe agradou. Ele não, como Paulo disse em Romanos 5, como o Jonathan estava pregando, esse Deus é eternamente feliz, sem nenhuma necessidade, fora da deidade, só agiu e age pelo que lhe agrada. Então tudo que agrada ao Senhor ele fez. Da mesma forma, o Salmo 115, de 1 a 3, toca essa mesma nota com força, toca como uma trombeta bem alta, e começa pedindo a Deus que Deus se glorifique em tudo que faz. É isso que o coração regenerado deseja, que Deus glorifique a si mesmo na salvação, na justiça, em tudo que ele fizer. O coração regenerado vai sendo levado como ser mais e mais como Cristo, que queria que o Pai glorificasse o seu nome mesmo na sua morte. Então, começando pedindo que Deus glorifique, estenda a mão para declarar a liberdade soberana dele nos céus. O salmista diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Ou seja, Deus está reinando soberanamente, e por ele ser esse Deus totalmente suficiente em si mesmo, ele só faz o que lhe agrada. Ele não tem necessidades a serem supridas que o constranjam a fazer algo. Ele não recebeu algo de alguém que ele tem que retribuir. Ele só faz o que ele quer fazer, ou seja, transbordar a sua suficiência. O que esses dois versos do Salmo 135, 6 e 115, 3 ensinam é que tudo que Deus gosta de fazer, ele não pode ser impedido de fazer. Tudo que Deus quis fazer, ele fez nos céus e na terra. E quem poderia impedir? Deus disse assim: eu farei toda a minha vontade. Quem pode impedir? Da mesma maneira, um pouco diferente, ele só faz o que ele gosta, você vê? Da mesma maneira que ninguém pode impedir o que ele quer, ele também não é obrigado a fazer nada que ele não queira, que ele não tenha prazer. Ele não pode ser impedido de fazer o que ele mais gosta de fazer. Ele faz tudo para glorificar o seu Filho. E ele também não pode ser forçado a fazer o que ele não quer, o que ele não gosta. Deus nunca está numa situação em que ele tem que fazer o que ele não queria fazer, mas ele se viu numa situação em que ele é obrigado a fazer o que ele não queria. Isso é verdade em todo o universo, em todo o tempo e eternamente. Isso é o significado de no céu e na terra, nos mares e em todas as profundezas. Ele faz tudo o que lhe agrada. Outra testemunha dessa verdade é Isaías, que diz assim, Isaías 46, 9 e 10: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há ninguém como eu, declarando o fim desde o início e desde os tempos antigos as coisas que ainda não foram feitas, dizendo: minha vontade, meu conselho permanecerá, e eu vou realizar todo o meu prazer, tudo que é do meu agrado, tudo que eu quis, tudo que é o meu deleite, eu vou fazer. A palavra traduzida por prazer, fetz, é a forma substantiva do verbo, no Salmo 135, 6 e 115, 3, que está dizendo que Deus faz tudo o que lhe agrada. E é a palavra usada, a mesma palavra usada no Salmo 1, 2, quando vai descrever um homem que é regenerado, que diz: o seu deleite está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Aqui está sendo dito que Deus só faz o que é o deleite dele. Tudo que Deus faz flui do seu deleite, nunca de uma necessidade. Então no Salmo 16, 3, diz que eles são as pessoas, o povo de Deus, aqueles nobres em quem está todo o meu prazer. É a mesma palavra. Em Isaías 62, 4 diz: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada,
mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela. É a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Está vendo? Aqui usa a palavra de novo, meu prazer, meu deleite. É isso que é a mesma palavra em hebraico. Deus só faz o que flui do seu prazer e do seu deleite. Essa é a liberdade soberana de Deus. O ponto é que Deus age em liberdade soberana. Ele nunca age porque ele tem que agir. Deus não tem que salvar, Ele não salva porque Ele tem que salvar, Ele não faz algo porque tem que fazer. Tudo que Deus faz é porque Ele agrada. Ele é livre soberanamente. Seus atos nunca surgem da necessidade de compensar uma deficiência ou para se completar. Ele sempre age para expressar a paixão do seu deleite. Tudo que Deus fez sempre é para expressar o seu deleite perfeito, sua alegria perfeita em seu Filho. É isso que significa, o significado de liberdade. Mas aqui nós não estamos falando só de liberdade, nós estamos falando sobre liberdade soberana, porque esta é a nota registrada nos 3 textos. Deus é livre porque Ele não tem deficiência. Por isso que Paulo diz: quem primeiro deu a Ele para depois receber? Ele é livre, Ele não tem deficiência. Ele é livre para fazer o que Ele quiser, só o que lhe agrada, porque Ele não precisa de nada, tudo vem dEle. Então Ele não tem deficiência que torna Ele dependente. Ele não depende da sua oração, não depende do seu louvor, não depende que você passe a eternidade. Deus não depende que você exista, nem de que eu exista para nada nele. A minha existência não traz nenhuma completude a Deus. Se eu existo, foi só porque Ele quis, é só pelo seu bel prazer, não é? E tudo o que Ele agrada, Ele faz. Assim, sua liberdade é uma liberdade soberana. O que Deus, o Pai, contempla ao contemplar o panorama das suas próprias perfeições na pessoa de seu Filho amado eternamente, é uma cena totalmente satisfatória e infinita. Ele não precisa de ninguém louvando Ele, Ele não precisa de ninguém para se relacionar com Ele, Ele não precisa do amor de nada, o amor de ninguém. Toda a beleza que Ele vê em seu Filho é exatamente a perfeita e infinita beleza que o seu coração desfruta. Assim, a felicidade de Deus flui das suas próprias perfeições, porque é o que Ele vê no Filho como a imagem perfeita do que Ele é. E isso inclui a perfeição do seu poder infinito, que pode fazer todas as coisas e nada pode impedir. Esse poder imensurável que garante a liberdade da alegria, da felicidade, do deleite de Deus em tudo que Ele faz. Seu deleite é a alegria que Ele tem no reflexo da sua própria glória no seu Filho. Sua completude perfeita e eterna, mas parte dessa glória que Ele vê em seu Filho é o poder infinito. Por isso que Ele cria todo o universo através do seu Filho, a palavra, e Ele se deleita de várias formas nisso, e uma delas é contemplar o seu poder infinito. Então, mas parte dessa glória é poder infinito, e a função única do seu poder é abrir caminho para o transbordamento da sua vontade. Ele faz tudo o que Ele quer. E o que o poder infinito de Deus faz? Ele abre caminho para Ele fazer tudo o que Ele quiser, tudo o que lhe agrada. É o poder dEle que remove, por exemplo, no tempo, qualquer obstáculo a Ele fazer tudo o que lhe agrada. Ele tem um poder infinito para fazer tudo o que lhe agrada. Assim, a declaração de que Deus faz tudo o que lhe agrada é uma declaração do seu poder infinito, da sua liberdade infinita, da sua soberania infinita. E era isso que David Brainerd estava pregando para os índios que nem tinham um vocabulário para todas essas coisas, mas ele estava levando eles a enxergar isso naquele dia. E é isso que nós queremos dizer com soberania. É o poder de Deus sempre abrindo caminho para as suas perfeições se expressarem, de acordo com o seu prazer, de acordo com a sua com o deleite do seu coração. C.S. Lewis dá uma descrição da liberdade soberana de Deus, dizendo assim: ser soberano no universo não é um grande problema para Deus, isso é o que Ele é.
Devemos manter sempre diante dos nossos olhos aquela visão de Lady Julian. Lady Julian, ele está mencionando, Julian de Norwich, que na verdade é uma mulher que nasceu em 1342, mas nós nem sabemos se o nome dela é Julian mesmo. Ela ficava num convento, que chamava, que tinha esse nome. Ela era alguém que ficava isolada lá, não é? Na igreja de St. Julian, em Norwich. Ela ficou conhecida como Julian de Norwich, porque ninguém sabe exatamente o nome dela, mas ela é a primeira mulher a escrever uma obra em inglês, né? E isso é algo importante nessa história. A primeira obra em inglês escrita por uma mulher, e a obra é 16 Revelações do Amor Divino. Enfim, ela escreveu em 1393. É ela que C.S. Lewis está mencionando. Ele diz: ser soberano do universo não é um grande problema para Deus. Devemos manter sempre diante dos nossos olhos aquela visão de Lady Julian, na qual Deus carregava em sua mão um pequeno objeto, como se fosse uma noz. E essa noz era tudo que existe, era todo o cosmo, era todo o universo. Deus, que não precisa de nada, ama a existência de criaturas totalmente supérfluas, para poder amá-las e aperfeiçoá-las, ou mostrar a sua glória de alguma forma. Ou seja, são criaturas totalmente supérfluas. Supérfluas por quê? Porque uma coisa é supérflua quando você não precisa daquilo para nada, não é? Você só então tem aquilo por quê? Porque você quer. Então, essa conexão entre poder e prazer está por trás de 1 Timóteo 6, 15, 16, onde o apóstolo Paulo chama Deus de o Deus bendito e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, que só Ele tem a imortalidade. Nós sabemos que quando a gente, algumas traduções dizem o Deus bendito, a palavra é Makarios, e significa feliz, Ele é o Deus feliz. É por isso que quando a palavra aparece, às vezes ela aparece como bendito ou bem-aventurado, ou como feliz, como nas bem-aventuranças. Feliz é o homem, ou então bem-aventurado ou bendito é o homem, não é? Então o Deus bendito é o Deus feliz. Assim Paulo está falando desse único feliz soberano que Deus é. E observe que ele está indo ao máximo da linguagem, né? Estressando as estruturas da linguagem ao chamar Deus de bendito ou feliz. Ele é o único poder e sobre todas as coisas. Paulo tenta enfatizar isso. Ele é o primeiro, ele é chamado de único soberano. Você vê, ele não é dito que Deus é soberano. Paulo aqui quis te dar uma dimensão de Deus. Ele diz: Deus é o único soberano, não apenas soberano. Em outras palavras, ele não tem concorrentes para o seu poder. Ele é soberano e é soberano sozinho. Por isso é infinitamente assim. Então Paulo diz que Deus é feliz e diz que Ele é o Rei dos reis. Novamente, o ponto que ele tenta superar é que não há nenhuma autoridade no mundo contra Deus. Todas as autoridades Ele estabelece nos céus e na terra, e nenhuma delas pode estar contra Ele de fato, por fim. Então Paulo diz que Ele é o Senhor dos senhores, ou seja, Ele delega tanto na terra pessoas com posições de autoridade, mas estão sob a sua autoridade tanto quanto um verme. Finalmente Paulo diz que Ele sozinho tem a imortalidade, ou seja, Deus está numa classe sozinho. Só Ele tem a vida em si mesmo, como Jesus diz, o Pai tem a vida em si mesmo. Ele não recebe a vida de nada, todo o resto recebe a vida dele. Todos os outros seres dependem do poder criativo de Deus. Todos os seres que existem um dia existiram só na mente de Deus. Todos os seres que existem agora existem só porque Deus decretou que eles existam. Como disse C.S. Lewis, eles são totalmente supérfluos para Deus. Todos os outros seres dependem do seu poder criativo, mas não só criativo. Depois que eles existem, como está em Atos 17, 25, eles têm nele a respiração, se movem. Eles dependem
para a sua existência para Deus, segundo após segundo, todo o tempo. Tudo isso ensina que a felicidade de Deus está enraizada em seu poder, autoridade, totalmente únicos no universo. Isso deve ser aquilo que nos faz prostrar em verdadeira adoração. Isso é fundamental para a vida cristã, não é um apêndice, mesmo para índios, lá no meio da floresta. Essa é a verdade sobre a grandiosidade de Deus que eles tinham que conhecer para realmente adorá-lo. Ele é o único soberano e, portanto, ele é soberanamente feliz, porque não há ninguém que possa frustrar o que ele pretende fazer de acordo com a vontade dele. Não é só que ele consegue fazer as coisas, mas tem que se desviar de muitos obstáculos. Ele não tem que se desviar de nada. Ele faz sempre a sua vontade todo o tempo. Então C.S. Lewis colocou assim: a liberdade de Deus consiste no fato de que nenhuma outra causa além de si mesmo produz os seus atos, e nenhum obstáculo externo os impede, que sua própria bondade é a raiz do qual todos e tudo cresce, e sua própria onipotência é o ar em que todos florescem. Todos estão crescendo e existindo pela onipotência de Deus. Tudo que existe, tudo que é o universo. Então alguém tentando certa vez incentivar as pessoas a pregarem o evangelho, a irem e se arriscarem, tanto no mundo em que você pode morrer por causa do evangelho, ou você pode ser desprezado, que na faculdade, por pessoas, enfim, não importa o que. Essa pessoa estava querendo enfatizar as pessoas, e ela estava querendo dizer: olha, corra todos os riscos necessários para pregar o nome de Cristo. Tudo isso é ótimo, e nós concordamos. Mas ele tratou Deus como, ele falou assim: nós temos que imitar Deus, porque Deus correu muitos riscos para salvar os homens. E é muito bom pedir às pessoas que elas não tenham amor a si mesmos, a sua própria vida, contanto que elas cumpram o chamado de Deus. É o que Paulo disse: eu não tenho minha vida por preciosa. Isso é muito bom, mas as bases precisam ser bíblicas, ou então tudo está alicerçado sobre o erro. E essa pessoa estava tão ali apaixonada, entre aspas, que não fazia as pessoas pregarem o evangelho, que o que ela estava dizendo era totalmente absurdo, não é? Porque ele estava dizendo que nós devemos correr riscos, porque Deus correu grandes riscos para nos salvar. Mas isso é fazer o oposto do que David Brainerd estava fazendo para com os índios, é dar uma visão totalmente errada de Deus para as pessoas e uma base totalmente errada para elas pregarem o evangelho, não é? Porque o caráter de Deus me liberta para correr riscos, para a sua glória, exatamente porque Deus está nos céus, faz tudo que lhe agrada, e Deus não corre risco nenhum, nunca. Na minha vida, o maior obstáculo para eu assumir risco é a incredulidade. Por que Paulo diz: eu estou pronto não tenho minha vida por preciosa, eu estou pronto para morrer, eu estou pronto para pregar em Jerusalém, estou pronto para pregar em Roma, porque ele confiava em que nada do que Deus faz, Deus corre nenhum risco. Em outras palavras, que Deus tem poder, autoridade, sabedoria e vontade de nos tornar mais do que vencedores. É quando nós confiamos nisso, é que nós corremos risco. Nós podemos falar como Paulo: nem a morte, nem a vida, nós somos entregues à morte todo dia, mas isso não pode nos separar do amor de Deus, exatamente porque nada disso pode frustrar Deus. Pelo contrário, que nós temos coragem para correr riscos. Agora, se alguma coisa pudesse frustrar Deus, aí correr risco seria perigoso, porque você poderia correr o risco e no final as coisas darem errado. Mas o Deus que você descreve e que eu descrevo precisa ser esse Deus verdadeiro. Se Deus estivesse correndo algum risco, como a pessoa estava dizendo, que nós devemos correr risco imitando, porque até Deus correu risco para salvar o homem, então se Deus estivesse correndo algum risco, isso não inspira confiança em mim, nem em ninguém, nem no apóstolo Paulo. Paulo só tem confiança porque Deus não corre risco. Nada pode frustrá-lo ou nos separar do seu amor. Por quê? Porque ele não está correndo risco. O Império Romano não é um risco para Deus. Se tornar um homem e vir ao mundo não é Deus correndo riscos. Então, descrever Deus como alguém que se arrisca
sugere que Deus é um apostador, Ele está fazendo tudo, mas nós sabemos que quando a gente corre risco numa aposta, você pode perder. E o que a pessoa estava fazendo ao sugerir que nós devemos nos arriscar para pregar o Evangelho, porque o próprio Deus correu riscos, sem pensar muito, é que está dizendo que Deus toma decisões que Ele não sabe exatamente o que vai ocorrer. A Bíblia diz que Ele anuncia o fim desde o princípio, mas o que essa pessoa estava dizendo era isso, e que Ele não está no controle de todas as coisas. Ele não está no controle da humanidade, o coração dos reis não é como um ribeiro de águas, Ele não está no controle perfeito de Satanás, dos anjos, mas as Escrituras apresentam um retrato muito diferente de Deus. Deixa eu dar alguns exemplos. Deus se arriscou ao colocar a pregação e o chamado do Evangelho nas nossas mãos, nas minhas mãos, nas tuas mãos, se você é um filho de Deus. Não, João 16,10 diz que Jesus deve reunir suas ovelhas, que ainda não estão naquele rebanho. Ele diz assim: tem outras ovelhas que não estão neste rebanho, devo trazê-las também, e elas ouvirão a minha voz. É Ele que abre o coração dos homens, como está em Atos 16,14, como Ele abriu o coração enquanto Paulo estava pregando. É Ele que leva as pessoas ao seu Filho. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, como está em João 6,44, 65. Ele chama seus mensageiros e eles cumprem sua missão apenas pelo poder de Deus. É o poder de Deus, a graça de Deus que os impulsiona a isso, como está em Romanos 15, 18, de 15 a 18 e 1 Coríntios 15, 10. A grande comissão não está sob risco, porque Ele colocou em mim. Ele vai operar nos eleitos o querer e o efetuar nessa pregação. Não é que Ele fez tudo, agora Ele está correndo o risco de as pessoas falharem no que... Não, quem Ele chamou e justificou, todas as coisas necessárias, Ele mesmo vai operar. Então Mateus 24,14 diz: este evangelho do reino será pregado, Jesus está dizendo, em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Ou então Salmo 22, 27 e 28, que diz: todas as extremidades da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações adorarão diante dele, pois o domínio pertence ao Senhor e Ele domina sobre as nações. Você vê, em Romanos 11, 25 diz: o número total de gentios que vão ser salvos devem chegar a contento, ou seja, todos aqueles que Ele deu ao seu Filho. A terra então se encherá da glória do Senhor, como está em Números 14, 21. Toda a Escritura afirma que a vitória de Deus na missão mundial, ou seja, em chamar todos os eleitos, é inevitável, é impossível, isso não está em questão. Deus prometeu isso. Jesus disse: todas as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e vão vir. Portanto, a grande comissão não é um risco, não é? Apesar de Deus nos envolver, Deus vai operar todas as coisas. Então a definição, todo dia eu vejo alguém definindo o risco, e é ótimo, mas assim, uma pessoa corre um risco quando executa uma ação que a expõe à possibilidade incerta de lesão ou perda. Isso significa que, se você sabe que uma ação o machucará e escolher ela a si mesmo, isso não é um risco. Você pode chamar isso de tolice, você pode chamar isso de sacrifício, ou você pode chamar isso de amor, mas o risco implica na incerteza. Talvez eu perca, e talvez não tenho certeza. Ou seja, se eu sei que algo vai me ferir, se eu fizer aquilo, eu não estou me arriscando. O que eu estou sendo movido é pela tolice, porque sei que algo vai me machucar e estou indo em frente, ou posso estar sendo movido por amor, eu sei que vai me machucar, mas acho que o meu amor impulsiona a dizer que aquilo é necessário, ou um sacrifício, mas nunca um risco. Risco está sempre ligado à incerteza. Eu não sei o que vai acontecer, se a perda ou ganho. A incerteza está no cerne do que a palavra risco quer dizer. Mas Deus não tem nenhuma incerteza, não é? Ele diz: eu sou Deus e não há outro além de mim. Eu declaro o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. Isaías
56, 9 e 10. Então Deus sabe, porque tudo que acontece é o seu desígnio, todas as coisas. Isaías 42, 9 diz: eis que as coisas anteriores aconteceram, e agora as coisas novas eu declaro, antes que surjam, eu lhes falo. Deus sabe como serão todos os seus planos, do início ao fim. Deus sabe como todas as coisas acontecerão. Ele decretou todas essas coisas. Então, aquela pessoa diz que Deus se arriscou na encarnação, mas é óbvio que não. Era possível Jesus ser morto por Herodes, quando ele mandou matar todas as crianças, para tentar matar Jesus quando ele era um bebê. Jesus correu um risco de ser morto ali? Lógico que não. Ele disse: minha hora não chegou. Em nenhum momento em que sua hora não chegasse, ele morreria. Não havia incertezas em todo o caminho. Então a palavra de Deus se cumpriu na vida e na morte e na ressurreição de Jesus, de tal maneira que Atos 12, 23 diz que Jesus foi entregue para ser crucificado, não porque ele se arriscou, mas de acordo com o plano definido e propósito de Deus. Como a encarnação poderia ser chamada de risco, como a pregação de Cristo poderia ser chamada de risco, e como a sua morte da cruz poderia ser chamada de Jesus correndo risco, se ele estava exatamente no controle de todas as situações. Como pode ser um risco para Deus enviar seu filho ao mundo, quando era o seu plano que o seu filho fosse crucificado? Como está em Atos 4, 28. Então, não há nada sobre riscos com Deus, e é por isso que eu posso me arriscar. É por isso que eu posso falar igual Paulo, quer vivamos, quer morramos, nós corremos riscos, nós não sabemos. Nós somos como ovelhas levadas ao matadouro, mas nós corremos risco porque nós não sabemos exatamente o que Deus decidiu, em qual vai ser a reação. Eu vou ser queimado na fogueira porque preguei a verdade, como John Hus, ou Deus vai fazer a reforma como fez com Lutero? Nem John Hus sabia, nem Lutero. Por isso que Lutero diz: não vou me retratar, seja o que Deus quiser, faça o que Ele quiser. É por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: olha, rei, nós não vamos te ouvir. Nós sabemos que Deus pode nos livrar ou não, nós vamos correr o risco, mas nós só vamos correr o risco por quê? Porque Deus não corre riscos. Eles estão dizendo o seguinte: se nós formos livrados da fornalha, Deus fará a sua vontade, e a sua vontade vai vencer, e vai ser para a nossa glória. E se Deus for da vontade que nós morramos queimados na fornalha, também será para a glória dele e para o nosso bem. Nós corremos risco, mas Deus não corre nenhum, e porque Ele não corre, nós podemos correr riscos em paz. Deus não deixa nem mesmo a questão da conversão nas mãos de ninguém, não é? Todas essas coisas estão em suas mãos, e é por isso que no momento certo, na sua infinita sabedoria, Ele chama os seus filhos. O Senhor conhece todos aqueles que são dele, como 1 Timóteo 2,19 diz. Ele é quem concede o arrependimento, como 2 Timóteo 2, 25, 26 diz. Ele chamará suas próprias ovelhas pelo nome, e quando Ele chamar, elas ouvirão, como João 10, 13 e 4 diz. Deus também não deixa em risco e incerteza nosso crescimento na perseverança, porque seria arriscado Deus nos salvar, nos chamar, mas a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E então, se o cara que foi chamado não se santificar, mas Ele não deixou isso sob risco. Ele diz: eu vou operar o querer e o efetuar segundo a minha vontade, eu vou levar isso para o meu caminho. Ezequiel 36, 27 diz: eu colocarei o meu espírito dentro de você e farei com que você ande nos meus estatutos e tenha cuidado para observar as minhas ordenanças. É o próprio Deus que trabalha em nós o desejo da santidade e o querer segundo o seu prazer. É o que Filipenses 2, 16, 12 a 13 diz, e Hebreus 13, 21 diz: sem santidade quem verá o Senhor? Aí você podia dizer: então é um risco, vai que um dos eleitos não se santifiquem, não sejam santificados. Mas Deus diz: não, sem santidade ninguém verá o Senhor, mas eu opero em todos os que eu chamei o querer e o efetuar segundo a minha vontade. Eles vão querer ser santos, e eu vou operar neles a efetuação da santidade,
Você vê, isso não é mecânico, é Deus trabalhando nas entranhas, nas fontes da vida do homem. Então nós temos certeza de que Deus não corre nenhum risco, e é nisso que nos dá a paz de lidarmos com as coisas incertas. Nós podemos nos arriscar, nós não sabemos se nós pregarmos o evangelho o que vai acontecer, nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã, não sabemos se vamos estar vivos ou não, e é isso que fez Paulo ir pregar sem saber se naquela cidade ele ia ser preso e morto ou não. Ele podia se arriscar porque Deus não se arrisca, porque ele sabe que Deus tem esse controle perfeito, e tudo que ele quer ele faz nos céus e na terra. Então, para os seus propósitos sábios, ele pode permitir que a causa dele sofra contratempos temporários, ele pode permitir, ou na verdade nem permitir, ele pode decretar que no ano tal, o grande apóstolo Paulo seja morto, ele pode amar a nós pelo preço da vida do seu filho, mas ele não está correndo risco. A morte do seu filho é o cumprimento daquilo que ele propôs. Então há muita coisa nas escrituras para mostrar a visão da liberdade soberana de Deus para fazer tudo o que é o seu prazer, e nós já expusemos isso tantas e tantas vezes aqui. Deus nunca é uma vítima das circunstâncias. Ele nunca é forçado por uma situação em que ele deve fazer algo que ele não se alegre. Deus nunca, por exemplo, a cruz não é algo que Deus fez porque não tinha solução, é algo que ele não se alegrava, algo que ele não teria prazer. A Bíblia diz: foi do seu agrado esmagar o seu filho. Era o seu prazer fazer este plano em que a cruz será cantada para todo sempre, mostrando a glória infinita do seu filho. Ele não foi colocado numa situação em que a cruz foi inevitável. Ele nunca é forçado por nenhuma situação, ele sempre só faz o que lhe agrada, e isso faz com que as pessoas, como William Carey, por exemplo, deu 40 anos da vida dele para pregar na Índia, de 1793 a 1834, e ele nunca tirou, nesses 40 anos, umas férias para ir para casa. Ele se dedicou, e a visão de Deus inflamava o coração dele, era a liberdade soberana de Deus, das doutrinas da reforma. E cada um desses homens usados por Deus, como George Whitefield, era exatamente na crença de que Deus vai chamar os seus filhos, que faziam eles poder correr qualquer risco. E William Carey, ele combateu aquelas pessoas que nós chamaríamos que distorcem a soberania de Deus, para dizer: você não precisa pregar, porque se Deus quiser ele vai chamar os seus. Não, ele sabia que Deus salva só quem ele quer, mas ele usa cada um dos seus filhos, os meios, e ele se opôs à visão antibíblica de uma soberania de Deus que fazia desnecessário a nossa pregação da verdade, mas ele combateu muito mais a visão totalmente contrária ao caráter de Deus, de que Jesus correu um risco, né? Ele morreu na cruz e ficou na dependência do livre-arbítrio dos seres humanos, entre aspas, fazer aquilo ser um sucesso ou um fracasso. E ele diz: temos certeza de que somente aqueles que são ordenados para a vida eterna crerão, como está em Atos 13, 48, e que somente Deus poderá adicionar à igreja os que são salvos, como está em Atos 2, 47. Não obstante, não podemos deixar de observar com admiração que Paulo, o grande campeão das gloriosas doutrinas da graça livre e soberana, foi o mais visível por seu zelo pessoal na obra de proclamar a verdade aos homens e chamá-los a se reconciliarem com Deus. Então ele não acreditava que Deus pudesse ser frustrado em seus desígnios de ele ter tentado salvar quem ele não conseguiu. Deus sempre faz tudo o que lhe agrada, e essa foi a confiança que manteve ele na Índia.
Ele nos mostra a sua visão de liberdade de Deus para agir em seu próprio prazer, respondendo uma pergunta difícil que um líder religioso fez para ele. Em 1797, 4 anos depois que ele foi para a Índia, um Brahma ouviu ele pregando em Atos 14, 16 e 17, 30, e que diz que Deus permitiu que todos os homens de todos os lugares seguissem seus próprios caminhos, mas que agora, o que Paulo falou, ele ordena que todos os homens de todos os lugares se arrependam, e o Brahma respondeu: olha, de fato, acho que Deus deveria se arrepender por não ter enviado o evangelho mais cedo para nós. Se isso é assim, então por que Deus permitiu séculos em que nós não ouvíamos e não sabíamos nada sobre o evangelho? A resposta de Carey é incrível, mostra como ele amou e serviu o verdadeiro Deus soberano. Ele responde assim: a isto acrescentei, suponha que um reino tenha sido invadido por muito tempo pelos inimigos do verdadeiro rei, e ele, o rei, embora possuísse poder suficiente para conquistá-los, ainda deveria deixá-los prevalecer e estabelecer-se o quanto quisessem. Não seria o valor e a sabedoria daquele rei muito mais evidentes em exterminá-los do que teria sido se ele tivesse se oposto a eles no início e impedido de entrar no país? Assim, pela difusão da luz do evangelho, a sabedoria, o poder e a graça de Deus serão mais evidentes na superação de tais idolatrias, profundamente enraizadas, e na destruição de todas as trevas e vícios que são universalmente prevalecentes neste país, do que teriam se todos não tivessem sofrido de seguir seus próprios caminhos por tantas eras passadas. O que ele está falando é incrível. Ele fala assim: Deus não mostra muito mais o seu poder de falar assim: olha, eu vou deixar os homens durante séculos seguirem seus próprios corações, seus próprios deuses, mas quando eu for lá e chamar, esses séculos de escuridão não vão poder impedir a luz do chamado, sabe? Eu vou deixar os homens ficarem séculos e séculos na escuridão, mas quando, por exemplo, for a Ur dos caldeus e chamar Abraão, apesar de ele ser um adorador da lua, o chamado será eficaz. Só mostra que séculos de escuridão não tem poder nenhum para me impedir. Mostra, pelo contrário, que o chamado da graça é tão poderoso que depois de séculos da escuridão se estabelecendo, sendo abraçada, ela não tem nenhum poder de impedir. Então, é incrível a resposta de Deus. Por quê? Porque a graça tem esse poder infinito. Deus nunca está algemado, incapaz, porque Ele na sua soberania, Ele dá um coração para se arrepender. Essa é a essência da nova aliança. Eu lhes darei um novo coração para que me obedeçam. E qualquer que seja a causa da desobediência da igreja à grande comissão, se você não prega o evangelho, Deus vai cobrar de você. Mas isso não vai impedir que Deus chame todos os seus eleitos. Não é? Isso é um pecado, mas o seu pecado não frustra Deus, mas vai trazer as consequências óbvias para você. Então, Carey, ele compartilhou a visão de Deus que nós vemos aqui. Então, qual o espírito e convicção por trás de tudo isso, já que o nosso tempo está se encerrando? Somente o Cordeiro de Deus controla todas as coisas. Você vê que em Apocalipse, quando Jesus abre os 7 selos, quando ele comanda e abre os selos, todas as forças terríveis e impressionantes são desencadeadas no mundo. Todo o poder das trevas. Mas quem é que está abrindo os selos para tudo isso acontecer? Jesus. Ele está reinando, Ele reina hoje. Ele está na sala de controle do universo. Ele é a única causa última de todas as coisas. Quando Ele abre os selos, então a peste, a fome, o anticristo, tudo vai surgindo. Mas por quê? Porque Ele abriu. Ele está, por fim, no comando. Não é porque aquelas coisas estão surgindo, frustrando Ele. Aquilo está indo em direção ao caminho dele manifestar a glória infinita, que é o propósito do coração do Pai. Isso é verdade para o nosso mundo hoje, com guerras, fomes, terremotos, pandemia de coronavírus,
ou o mal que às vezes parece ascensão. Às vezes você vê os cristãos meio assim, o mal está crescendo, mas parece que essas pessoas não conhecem Deus e não têm a Bíblia. Como eu estava mencionando, quando Jesus abre os selos, então cavaleiros do Apocalipse, as coisas começam a acontecer, mas quem está abrindo os selos, quem está dizendo, essa é a hora, agora isso vai acontecer, é Cristo em seu trono, Ele está reinando. Quando essas coisas estão acontecendo, não estão acontecendo a despeito do que Ele queria. Ele tem seus propósitos santos por trás. Nós precisamos ser mais conscientes de Deus em todas as coisas, em tudo que acontece, para que possamos rir de quem rir da fé, sabendo que nós temos poder sobre todas as coisas vindo de Deus, que nada mais é do que todas as coisas que se opõem sobre a Deus, aquilo que Deus decretou se opor, para mostrar, como foi para Faraó, que ele disse, eu mesmo te levantei para mostrar em ti o meu poder. Faraó não era um elemento frustrante para Deus, mesmo a dureza do coração de Faraó não era um elemento frustrante para Deus. Deus ia mostrar mais da sua glória, das suas maravilhas, através daquilo. Se no momento em que Deus estava mais, entre aspas, fraco, nu, preso numa cruz, Ele é que estava no comando, em que momento Deus não está no comando? Em que situação? Se no momento mais horrível, em que parece que Deus está mais impotente, Ele está no comando, o coração do crente que realmente confia no Deus verdadeiro, que David Brand estava pregando para os índios naquele dia, tem paz. Se esse Deus, Jesus naquele momento final diz o quê? Se eu quisesse uma legião de anjos, mas eu não quero, eu quero, para esta hora eu vim, eu quero que essas coisas sigam. Então Deus tem para encerrar a pergunta daquela pessoa, quando você vê essa soberania infinita de Deus, e Deus só faz o que Ele tem prazer, o que lhe agrada, a pergunta era, mas como é que a gente olha para Ezequiel 18, 23 e 32, que a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, se Ele só faz o que Ele tem prazer. Em Ezequiel 18:30, Deus adverte a casa de Israel sobre o julgamento e diz, portanto, a casa de Israel, eu te julgarei, cada um segundo os seus caminhos, diz o Senhor. E eles são chamados, com um chamado geral, ao arrependimento. E no 31 diz assim, porque você morrerá, ó casa de Israel, pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Então se arrependa e viva. Diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então como é que o ímpio morre? Não é? E se Deus só faz o que lhe agrada, como é que Ele não pode não ter prazer na morte do ímpio e Ele está decretando a morte e a condenação dos ímpios? Isso é o tipo de texto que pessoas que não conhecem a Bíblia, não é? E que pegam, estão sempre em pequenos textos, sem conhecer a verdade de Deus, veem problemas onde não há nenhum problema. Aqui Deus parece está encurralado. A gente disse que Deus nunca faz nada porque Ele ficou numa situação que Ele não tem o que fazer, que Ele é obrigado a fazer algo que Ele não queria fazer, mas que em sua soberania infinita Ele sempre faz o que lhe agrada. Mesmo na cruz Ele estava fazendo o que lhe agrada. Parece que aqui Deus é forçado a julgar e condenar quando Ele não queria. Ele diz, Deus não tem prazer na condenação, na morte dos ímpios. Então por que Ele condena um ímpio? Ele está sendo obrigado a fazer isso, está sendo constrangido. Ele parece estar prestes a fazer algo que ele não está satisfeito, ele não está se deleitando. Você vê que quando no Apocalipse a última trombeta é tocada e a ira de Deus é derramada finalmente, o céu irrompe em louvor. Deus não está fazendo nada obrigado, nada mal necessário. Deus é realmente livre para fazer tudo de acordo com o seu prazer, ou a sua liberdade soberana tem limites? E, por exemplo, ele não cada ímpio que morre, ele não queria, não é? Por ele seria diferente, mas ele é obrigado, ele está sendo constrangido por algo, sei lá o quê.
ele pode fazer o que bem entende até certo ponto, e depois disso ele é forçado a fazer coisas que ele não queria, ou seja, que ele não pode ter prazer. Nós podemos resolver esse problema distorcendo o que, por exemplo, o Salmo 135 diz, dizendo que Deus faz o que bem entende no mundo natural. Afinal, no versículo 7 diz: Ele é quem faz as nuvens subirem no fim da terra, que faz os relâmpagos e traz a chuva e o vento dos seus depósitos. E a gente pode dizer aqui, alguém poderia tentando escapar, dizer: Deus faz tudo o que Ele quer na natureza, mas não quando envolve essas coisas do homem e anjos, e enfim, tentar sair. Não é? Deus queria que tudo fosse diferente, mas há algumas áreas que não. Então, ainda assim, isso não mudaria nada. Né? Se você dissesse que não é o que o texto está dizendo, mas se você quisesse dizer que Deus só controla os eventos naturais, ainda assim, os eventos naturais é que causam a morte de todos os ímpios: enchentes, furacões, câncer, coronavírus. Então, em última análise, ele estava determinando essas mortes. Então, nós cobramos a Deus uma dificuldade ou um constrangimento, ou alguém poderia dizer: mas quem faz isso é Satanás. A Bíblia nunca diz que Satanás tem o poder sobre essas coisas, a não ser que Deus o Deus. A Bíblia nunca fala de Satanás controlando o vento, não sei o que, a natureza, a não ser, por exemplo, quando Deus deixou ele tocar em Jó, um vento derrubou a casa, não é? Uma doença aconteceu, mas nós sabemos que só aconteceu o que Deus queria que acontecesse, dentro dos limites que acontecesse. Você vê que na morte mais trágica da história, que é a morte do seu filho amado, acontece segundo o seu propósito e desígnio. Então, eu não estou dizendo que essas tragédias são fáceis para o ser humano, não é, suportar. Não. Quando uma tragédia acontece, é tempo de chorar. Há tempo de chorar e há tempo de rir, como está em Eclesiastes. No momento da tragédia, nós temos que abraçar quem está experimentando, ou todos nós juntos, e às vezes ficarmos em silêncio, mas chegará o tempo de perguntas e respostas, e o cristão deve ter as respostas certas. E, por exemplo, Sarah Edwards, que é a esposa de Jonathan Edwards, ele estava fora de casa por algumas semanas, em 1758, para assumir a presidência de Princeton, né? Hoje uma das maiores universidades do mundo. E em 13 de fevereiro, ele foi inoculado para a varíola, porque estava havendo a quantidade de varíola, e ele foi inoculado para ver se produzia os anticorpos, e, enfim, essas coisas. Mas a cura, em vez de curar, gerou a doença. E ele morreu em 22 de março de 58, e ele tinha 54 anos, era 3 anos mais velho do que eu quando morreu. E ele deixou a esposa dele com 10 filhos, Sarah Edwards, 10 filhos. E quando Sarah Edwards soube da morte do seu marido, a primeira carta que ela escreveu para falar com o filho foi para sua filha Esther. Ela escreveu assim: minha filha muito querida, o que eu devo dizer? Um Deus santo e bom nos cobriu com uma nuvem negra. Que possamos beijar a vara e pôr nossas mãos na boca. O Senhor fez isso. Ele me fez adorar a sua bondade, que nós tivéssemos o seu pai e meu marido por tanto tempo. Mas meu Deus vive e Ele tem o meu coração. Que legado o meu marido e seu pai nos deixou. Todos fomos dados e levados a Deus por Ele, e lá eu estou e amo estar. Sua mãe carinhosa, Sarah Edwards. Então, eu acredito de todo o coração que o ensino bíblico da soberania de Deus sobre todas as coisas
é a maior resposta do mundo quando o próprio significado da vida é ameaçado pelos horrores. Não há nenhum consolo. Outro dia eu estava vendo um pastor famoso no Brasil falando sobre o coronavírus, e todo o liberalismo teológico adora a dúvida e não verdades, né? Então ele estava dizendo o quê? Que Deus não controla cada coisa do universo, que Deus está tão chocado e triste quanto nós com o coronavírus. Ele vai tentar nos consolar, porque essas coisas, ou seja, é patético o ser humano que adora um Deus que ele inventou. Porque que paz eu teria, ou que consolo um Deus que é tão fraco quanto eu poderia me dar? Se Deus não pode fazer nada a respeito disso, que tipo de Deus ou de consolo ele pode trazer? Mas esse homem, para agradar o humanismo secular, ele criou um Deus e adora um Deus que o humanismo secular pode gostar. A Bíblia não ensina que Satanás tem o controle de nada e que só age sobre a estrita limitação que Deus impõe. Nada deve ser tomado como garantido por nós. Não porque Satanás, a doença, o vírus, as coisas podem acontecer, mas porque Deus decide todas as coisas. Então nós devemos humildemente nos submeter a isso. O Tiago diz: olha, em vez de você dizer hoje e amanhã iremos a tal cidade e faremos isso e aquilo, você não devia fazer isso, porque você não conhece o amanhã, que é a sua vida, porque você é uma névoa que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Em vez disso, você deveria dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Como você se vangloria da sua arrogância, todo esse orgulho é mal. Tiago 4, ele diz: é arrogante você dizer que vai fazer isso amanhã, que vai fazer aquilo, você não vai fazer nada. Deus pode dizer essa noite para você: louco, esta noite acabou. Tiago assume que é a vontade de Deus que determina se alguém vai a uma cidade ou se não vai, se vai vender ou se não vai, se vai viver ou se vai morrer. O Salmo então vai longe, o Salmo 35, ele, mesmo dentro do Salmo, ele não diz, não deixa chance para aquilo que eu falei que alguém poderia fazer, porque ele diz que Deus tem prazer, no versículo 8 e 10, assim: foi ele que feriu os primogênitos do Egito, tanto do homem quanto do animal, que feriu muitas nações e matou poderosos reis. Portanto, quando o salmista diz no versículo 6 que Deus faz o que quer e ele só faz o que lhe agrada, ele inclui a morte dos primogênitos no Egito, a morte dos reis poderosos. Ele não se refere simplesmente a tragédias enormes, se referindo a cada assunto específico. Ele se refere explicitamente à destruição dos egípcios, nações rebeldes, dos primogênitos de todas as pessoas no Egito, quando Israel foi tirado de lá. Esse é o escopo em que Deus faz tudo o que lhe agrada. Tudo aquilo agradou a Deus. Assim, em Ezequiel diz que Deus não está satisfeito, diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E o Salmo 135 diz que Deus faz o que Ele bem entende e que foi o seu prazer, e pela sua vontade e seu prazer, que os primogênitos do Egito morreram, e que nações, e que reis. É o mesmo verbo hebraico usado no Salmo 135, foi do seu agrado, como aparece em Ezequiel 18:32, ele não tem prazer. E isso pode, antes de eu falar o que encerra isso, pode ficar pior. É fácil para a gente querer fugir de determinadas coisas, mas nós temos que olhar para as coisas como elas. O Salmo 135:6 é apenas uma figura de linguagem. Como você vê, são as mesmas palavras usadas num texto e no outro, e no Salmo 135, em Ezequiel. E essa palavra, afet, né, que aparece
nos dois lugares, ela é usada, por exemplo, em Deuteronômio, não só em Ezequiel, no Salmo aqui, e fala como o Senhor se como Deus se deleitou em fazer o bem a Israel e multiplicar, e como Ele vai se deleitar em destruir você. E a palavra é a mesma. Em outras palavras, não se pode simplesmente se opor à tese de que Deus tem prazer em tudo que você faz, com texto como em Ezequiel, que diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia mostra em Deuteronômio 28, 63, Provérbios 1, 24, 26, Apocalipse 18, 20, Ezequiel 5, 13, Isaías 30, 31 e 32, que mesmo os atos de julgamento de Deus são totalmente do seu agrado. Todo o Apocalipse mostra como todo o julgamento de Deus, o derramar da sua ira, é do seu perfeito agrado. Então, eu quero encerrar dizendo que você deve olhar para Deus extasiado. Se no homem a nossa vida emocional é complexa, em Deus é infinitamente maior. A vida emocional de Deus, né, é infinitamente mais complexa. Por exemplo, quem pode compreender que nesse instante Deus está ouvindo 30 milhões de orações para nós ao mesmo tempo, e que a Bíblia diz que Ele se simpatiza com o seu povo? Mas agora Ele está ouvindo 30 milhões de orações, isso 30 mais, não sei, e em alguma dessas orações está um cristão com o coração despedaçado, porque seu marido, seu cônjuge morreu, seu filho, e alguns cristãos estão cheios de alegria, agradecendo a Deus por algo incrível que aconteceu. Deus está ouvindo essas milhões de orações, umas de profundas lágrimas, outras de profundos brados de alegria. E como um pai atencioso, como está em Hebreus 4,15, ele ouve essas milhões de orações com sentimentos diferentes, cristãos com corações partidos, cristãos com corações cheios de alegria, e ele está completamente unido àquela pessoa naquela oração. Ele realmente se alegra com quem se alegra e chora com quem chora. Ao mesmo tempo, com milhões de pessoas que estão em situações exatamente opostas. Então, alguns corações estão partidos em oração agora. Outros corações estão cheios de alegria orando agora. Então, como Deus pode chorar com os milhões que estão chorando dos seus filhos, e pode se alegrar com os milhões que estão se alegrando? Ele pode. É o que a Bíblia diz que Ele faz. Ou quem pode compreender que Deus está irado todo o tempo contra o pecado, como diz o Salmo 7:11, e ainda assim Ele é uma fonte de alegria sem fim e deleite. Ele está se alegrando e se deleitando com cada pecador que Ele está chamando eficazmente nesse momento, enquanto está totalmente irado, perfeitamente irado, infinitamente irado contra todo o mal e impiedade dos homens. Quem pode compreender que Deus continuamente arde em ira infinita pela rebelião dos ímpios, e se entristece quando você, que é seu filho, peca, como está em Efésios 4, 29 e 30, mas se deleita totalmente neles em Cristo Jesus, como está no Salmo 149, 4, e faz incessantemente, com alegria, pródigos voltarem para casa. Quem de nós poderia compreender plenamente essa complexidade, entre aspas, emocional de Deus, que está infinitamente feliz em seu filho e irado contra todo pecado e injustiça, que está triste com o seu pecado e está totalmente satisfeito em Cristo, em você. Tudo que nós precisamos seguir aqui é o que Ele nos ensina na sua palavra. A partir disso, eu concluo que a morte, a miséria dos impenitentes,
não é o prazer de Deus, não é? Por si só. É isso que Ezequiel está dizendo. Deus não é um sádico, não é? O prazer dele não é malicioso e sedento de sangue como é dos pecadores. Em vez disso, quando uma pessoa rebelde, perversa, incrédula é julgado, o que Deus se deleita é na exaltação da verdade e da sua justiça. É por isso que o céu, quando canta, quando a ira é derramada, é porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Você vê, a alegria não é uma coisa sádica, a alegria na perdição, a alegria é na justiça, na glória de Deus vindicada, no valor de Cristo que é manifestado. Quando Moisés adverte Israel que o Senhor se deleitará em arruiná-los e destruí-los, como está em Deuteronômio 28:63, pela falta de arrependimento, o que ele quer dizer é que se eles se rebelarem contra o Senhor, e por eles não se arrependerem, Deus vai se regozijar. Ou seja, é impossível você, pecador, fazer Deus infeliz. Se você achar que o seu pecado, que a sua rebelião vai fazer Deus infeliz, Ele vai se alegrar em aplicar a justiça em você, Ele vai se alegrar infinitamente. Ele não se alegra, você vê, na miséria, Ele se alegra na justiça. Mas isso mostra que o seu pecado não põe Deus em nenhum lugar, a não ser no lugar da sua felicidade infinita. Moisés quer dizer que aqueles que se rebelam contra o Senhor e se movem além do arrependimento não vão poder se regozijar, pelo menos eu fiz Deus infeliz. Não vão, porque Deus estará muito, plenamente feliz em fazer a justiça. Deus não é derrotado no triunfo da justiça. Deus, quando derrama a sua justiça, Ele não faz isso à custa da sua alegria, Ele se alegra infinitamente em ser justo. Pelo contrário, Moisés diz que quando julgados inconscientemente, todos os pecadores proporcionarão uma ocasião para Deus se alegrar na demonstração da sua justiça, do seu poder infinito e da sua santidade. Ele vai se alegrar muitíssimo em manifestar a sua alegria, justiça e santidade. E no valor infinito da sua glória, como Romanos 9, 22 e 23 nos mostra, que isso seja um aviso para nós. Deus não pode ser zombado, um pecador nunca pode fazer algo que frustre Deus. Deus sempre fará aquilo que deleitará infinitamente o seu coração. Ele não está preso, encurralado, Ele não está sendo obrigado a condenar, ou fazendo algo contrário. Mesmo a caminho do Calvário, Ele tinha as legiões de anjos à sua disposição. Ninguém, Jesus diz, tira a minha vida, eu nunca sou obrigado a fazer nada, eu só faço o que eu quero. Ele sempre faz a partir do seu próprio prazer, pela sua alegria, e é uma alegria infinita de Deus em fazer justiça. A alegria dele não é pecaminosa, em se alegrar na desgraça, Ele se alegra na justiça. Você vê, em uma das suas perfeições. E é isso que Ezequiel está dizendo, a alegria, cada ímpio é condenado, e como Moisés coloca que Deus se alegrará em destruir vocês, em julgar vocês, em jogar a sua ira infinita, Ele não se alegra como o pecador se alegra. Ele se alegra na sua justiça infinita, em algo santo, maravilhoso, algo que mostra a sua perfeição. Então Ele não se alegra na miséria pela miséria, como a fonte da sua alegria. A fonte da sua alegria é a sua própria perfeição. Ele nunca se alegra em algo que não é assim. Então você vê, ao mesmo tempo é o seu prazer mostrar a justiça infinita, a sua alegria infinita, e mostrar a sua justiça, mesmo sobre o seu filho na cruz. Agora, a alegria dele não está na ruína do pecador, está na justiça perfeita
na manifestação dela. Por isso que o céu canta: os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, não me conforta a perspectiva de que Deus fosse fazer algo, ou pudesse fazer algo que fosse contrário àquilo que dará a Ele a maior alegria. É por isso que Ele diz: nos vasos da destruição, Deus vai mostrar a sua justiça. Essa é a alegria dEle. A alegria não está na miséria, está na demonstração da sua justiça infinita. A alegria dEle sempre, Ele só faz o que lhe agrada, e lhe agrada mostrar a sua justiça infinita. E lhe agrada mostrar a glória da sua graça. Então, para mim, não há nenhum consolo, não pode ser extraído nenhum consolo de um Deus um átomo menor do que Deus é, como Ele é revelado na Bíblia. Você vê, não há nenhuma contrariedade entre Deus só faz o que lhe agrada e Deus não tem prazer na ruína, porque o prazer dele não é na ruína, o prazer dele é na justiça, é no seu juízo, é no seu julgamento, é na sua santidade, é na manifestação do seu valor infinito que o pecado rouba. É nisso que está o seu prazer. Então Ele só faz o que Ele quer, e o que Ele quer é mostrar a sua justiça. O prazer dele não está na ruína, está na justiça, na beleza infinita da vindicação da sua glória manifestada perfeitamente em seu Filho. Você vê, os textos não estão falando sobre algo diferente, estão falando sobre Deus só fazer o que lhe agrada, e sempre Ele faz o que lhe agrada. Portanto, nós devemos permanecer admirados e maravilhados com Deus, que é eternamente feliz na comunhão da Trindade. Todas as coisas são supérfluas para Ele, no sentido de que não podem dar nada a Ele, e Ele só faz o que lhe agrada. Ele realmente é soberanamente livre, infinitamente exuberante na sabedoria da sua obra, e Ele vai demonstrar tudo que lhe agrada: justiça, julgamento, juízo, graça, misericórdia. Da mesma maneira que a alegria dele ao me salvar não é porque eu sou uma pessoa assim ou assada, é só a alegria dele em sua misericórdia. Quando ele condena, o prazer dele não está na ruína, está na demonstração da sua própria justiça. Como aqui na minha salvação está na demonstração da misericórdia, da sua graça. Mas Ele só faz o que lhe agrada, tanto num caso quanto no outro. Então, nós somos, por essa verdade estupenda dessa soberania livre e infinita de Deus, humilhados. Nós devemos nos humilhar sob a sua poderosa mão e nos regozijar com a permanência do conselho de Deus. Ele faz tudo o que lhe agrada, e nada vai poder frustrar isso. E um dia todas as famílias das nações da terra adorarão diante dele, pois o domínio pertence ao Senhor, e todas as coisas irão glorificá-lo perfeitamente, como lhe agrada, porque Ele faz todas as coisas segundo o seu beneplácito, segundo o seu querer. Ele nunca é obrigado por nenhuma situação a fazer algo que não lhe agrada, e tudo que Ele faz é aquilo que Ele quer fazer para a sua maior glória e para o seu prazer e deleite infinito em seu Filho. Obrigado por esta manhã, Deus. Obrigado pela tua palavra. Deus, essa é uma verdade que deve ser pregada aqui. Deve ser pregada, Senhor Pai, por David Brainerd em 1745, no meio da floresta, para índios, porque nós não temos outra mensagem a não ser sobre, Deus, a tua beleza infinita, a razão de todas as coisas existirem, porque tudo foi feito por ti e para a tua glória. E o que nós podemos responder a isso é: glória, pois sejam dadas a Ti eternamente. Amém. Nós queremos realmente, ó Pai, estar com os corações completamente cheios, ó Deus, da Tua beleza, como Paulo, que diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Porque quem primeiro deu a Ele para depois receber, ou quem foi seu conselheiro? E queremos, Senhor Pai, a olhar para essa Tua grandiosidade infinita, soberana, Deus,
vermos a harmonia da tua palavra em todos os lugares, em Ezequiel, nos Salmos, mostrando o mesmo Deus, agindo da mesma forma coerente com tudo que tu és. E então, ó Deus, declararmos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glórias eternas sejam dadas a ele. É o que nós queremos nesta manhã, é o que nós queremos no restante, Senhor Pai, de vida que nós temos neste mundo, e por toda a eternidade desfrutar, contemplando a tua glória na face do teu Filho, em nome de Jesus.